Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao 8º dia do nosso projeto, no qual o nosso objetivo é levar até você um tempo de palavra, um tempo de reflexão, especialmente nesses dias de confinamento, nesses dias de isolamento social, especialmente nesses dias nos quais nós estamos sendo praticamente fustigados pela compreensão da complexidade da nossa condição atual, pela complexidade dessa crise que nós estamos vivendo. A todo momento nós estamos vendo como são complexas e como são graves as decisões que os nossos governantes têm que tomar. Nós estamos conscientes de todos os reveses futuros que ainda serão trazidos por essa crise e por causa disso nós acompanhamos o tempo todo o noticiário. Nós estamos plugados nas notícias, nós estamos acompanhando ansiosamente os desdobramentos de tudo isso. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você nesse cenário. Nesses dias de isolamento, nesses dias de decisões tão grandes e impactantes, para onde nós estamos olhando? Para onde você está olhando? Talvez você esteja olhando o tempo todo para o noticiário, acompanhando no seu smartphone, rolando o feed de notícias, atualizando constantemente o site que você costuma acompanhar, ou a agência de notícias que você costuma acompanhar, tentando estar antenado com aquilo que está acontecendo no último momento e no último minuto. Talvez isso seja reflexo do fato de que nós estamos ansiosos, né? Do que a gente está preocupado com o futuro, não apenas da saúde das pessoas que estão à nossa volta, mas também com o futuro do nosso país. Mas talvez um outro motivo menos perceptível, um motivo mais sutil pelo qual nós mantemos os nossos olhares fixos no noticiário, seja o fato de que todos nós, evitamos o quanto podemos olhar para dentro. Talvez nós estejamos com os nossos olhos fitos nos noticiários, porque lá no fundo nós evitamos olhar para dentro. Certa vez, Henry Nouwen disse que nós evitamos, tanto quanto possível, a folga, ou seja, o ócio, o não fazer e o silêncio. E por que nós evitamos tanto e por que nós temos tanto medo dos dias tranquilos, da rotina leve? Por que nós temos tanto medo da agenda vazia e por que nós temos tanto medo do silêncio? Porque nós sabemos que à medida em que nossa vida desacelera, à medida em que nossa agenda fica menos comprimida, à medida em que o silêncio se torna presente nos nossos lares e no nosso coração, aos poucos nós vemos surgir dentro de nós a realidade, a verdade de como nós temos vivido. O que esses dias de confinamento têm revelado para muitas pessoas que estão em casa, afastados, completa ou parcialmente, do seu trabalho, que estão ali com a agenda descomprimida durante tantos dias, vivendo dentro dos seus lares? Talvez você tenha percebido nesses dias, sem dúvida, que o seu casamento anda bastante frio, ferido, machucado. Talvez tenha sido difícil para você suportar o convívio com o seu cônjuge ao longo desses dias de confinamento e isso revela o quanto o seu casamento está ferido e machucado. Talvez nesses dias de confinamento você tenha percebido, por causa da descompressão da agenda, você tenha percebido que o seu relacionamento com os seus filhos é muito desconectado e muito distante, que há uma distância afetiva enorme entre vocês. Talvez você tenha se dado conta nesses dias que você não conhece o seu filho, não conhece a sua filha, que você não sabe absolutamente nada sobre o que está acontecendo na vida do seu adolescente. Talvez esses dias tenham revelado sentimentos de rancor, tenham revelado ressentimentos dentro da sua família, dentro do seu lar. Talvez esses dias tenham revelado falta de perdão de coisas que aconteceram no passado e você achava que estavam longe, mas que continuam presentes no tecido da sua família. Talvez você esteja se deparando com a realidade da consciência de que você é viciado em trabalho.
Ou talvez nesses dias de ansiedade você tenha recorrido ao alcoolismo, ou você tenha tomado consciência do seu vício em pornografia, ou do seu vício em compras, ou de qualquer outro vício que você tenha utilizado para diminuir a ansiedade desses dias tão difíceis. Talvez nesses dias que você está em casa, você tenha descoberto, olhando para dentro, mesmo sem querer, você tenha se descoberto como alguém que está vivendo muito longe de Deus, distante do seu Criador. Talvez você tenha descoberto que a sua relação com Deus está fria, está muito, muito, muito distante do que ela foi um dia. Talvez você esteja se dando conta nesses dias em que você recebe notícias constantes a respeito dos impactos do coronavírus e todas as mortes que têm acontecido. Talvez você tenha se questionado a respeito até da sua salvação e do fato de se você de fato está caminhando com Jesus no caminho do discipulado. Para muitos, eu quero dizer, esse tempo é um tempo único, uma janela de oportunidade. Eu quero te dizer que talvez você esteja num momento ímpar da sua vida, talvez você esteja ali plantado diante de uma encruzilhada, que talvez as decisões que você vai tomar no seu coração nos próximos dias tenham um impacto para o resto da sua vida, e talvez para a vida dos seus filhos, para a vida dos filhos dos seus filhos. Eu quero te ajudar a entender que esses dias, para muitos de nós, são dias de encruzilhada, dias de decisão, dias de escolha, que você está ali plantado em uma encruzilhada da vida, como um dia Saul esteve. Saul, você se lembra, foi o primeiro rei da história de Israel. Ele era um cara bacana, um cara alto, bonito, forte, o tipo de rei que todos nós gostaríamos de ter, um rei que era praticamente uma estrela de Hollywood. Mas no meio daquele frisson todo do início do reinado de Saul, aconteceu uma primeira situação que foi uma encruzilhada, que foi 1 Samuel 13. Você se lembra, ele estava em guerra com os filisteus, ele estava esperando Samuel para que Samuel chegasse, oferecesse um sacrifício, para que então, uma vez louvado o Eterno e reconhecido o poder do Eterno naquela situação, eles pudessem prosseguir para os procedimentos de batalha. Mas Samuel começou a se demorar alguns dias e tal, e Saul, desesperado pelo fato de que as tropas estavam se desmobilizando e se desmotivando, ele tomou o sacrifício e ofereceu o sacrifício. E aquilo foi um ato de arrogância, de rebeldia e de falta de confiança no Eterno. Ele foi repreendido por Samuel. Mas, novamente, em 1 Samuel 15, Deus dá uma ordem para que Saul entre em campanha militar contra um dos inimigos, dos povos inimigos vizinhos, e ele dá uma ordem para que Saul não traga nada do campo de batalha. E Saul novamente desobedece. Aquilo que nós entendemos na história de Saul é que ele deu um primeiro vacilo, ele deu uma primeira pisada de bola, ele foi exortado pelo profeta Samuel, ele foi exortado a se arrepender, mas quando ele esteve ali plantado naquela encruzilhada de decisão, ele não se arrependeu, ele não voltou atrás, ele não reviu a sua vida, ele não olhou para dentro, ele não se quebrantou diante dos seus erros e ele continuou seguindo o mesmo padrão, que fez com que ele fosse totalmente rejeitado por Deus. E que mais tarde viria a culminar num processo de deterioração espiritual tão profundo na vida de Saul, que ele se tornaria um rei absolutamente injusto, um rei que foi culpado de praticamente um genocídio em uma das cidades de Israel e que perseguiu inocentes como Davi e que se tornou um rei inseguro, invejoso. Ou seja, Saul não sabia, mas naquele momento em que ele foi repreendido por Samuel pela primeira vez, ele estava ali numa situação de encruzilhada. E ele fez uma escolha equivocada, ele seguiu o caminho errado. Aquilo que nós descobrimos é que se em 1 Samuel nós vemos que Saul tomara uma decisão errada no momento em que ele precisava se arrepender, o fato é que o mesmo acontece com Davi
no segundo livro de Samuel. Você se lembra da história? Davi já era rei de todo Israel, Saul havia falecido no campo de batalha, ele havia conquistado muitas coisas na vida, agora ele estava num momento tranquilo. Ele que havia sido exilado, havia morado em cavernas, havia morado em desertos, ele que havia sido perseguido, caçado impiedosamente por Saul, agora ele deixava de ser o fora da lei número 1 para ser o rei do Israel unificado debaixo do seu cetro. Mas naqueles tempos de tranquilidade, Davi negligenciou algumas coisas. Ele deveria estar no campo de batalha, liderando as campanhas militares do seu povo. Mas ele ficou em casa, almoçou, dormiu, acordou no meio da tarde, subiu no terraço e de lá ele viu sua vizinha Batseba tomando banho. Ele cobiçou a mulher do seu próximo. Ele a trouxe num ato absolutamente déspota e deitou-se com ela. Você se lembra dos desdobramentos fatais desse texto. Ela engravida, manda notificar Davi, Davi manda trazer seu marido Urias do campo de batalha para que Urias pudesse deitar-se com Batseba e aquele adultério pudesse ser encoberto. Urias se nega a fazê-lo num ato de fidelidade extrema a Deus e aos seus companheiros de guerra, e então Davi coloca uma carta na mão do próprio Urias e o manda de volta para a linha de batalha. Mas o que diz nessa carta é basicamente o seguinte: coloque Urias na frente, coloque Urias na primeira linha para que ele possa morrer. De fato, aquele homem morre, a vida segue, Davi traz Batseba para o seu palácio, parece que tudo estava bem, mas o Eterno estava vendo tudo aquilo. O Eterno estava vendo tudo aquilo. Ele presenciou tristemente todas aquelas situações e ele envia o profeta Natã. O profeta Natã chega até o rei e diz assim: olha, eu tenho uma história triste para te contar. Um cara tinha um rebanho enorme, mas no dia em que ele recebeu um visitante na sua casa, ele foi lá, roubou a cordeirinha amada de um pobre camponês, trouxe, a matou, a preparou e a deu ao seu hóspede. Davi, sendo relembrado dos seus tempos de pastor, dos tempos em que ele cuidava carinhosamente das suas ovelhas, ele é tocado por aquela história, se levanta do trono e rompe num brado de ira e diz: esse homem deve morrer, esse homem deve pagar pelo que ele fez com a própria vida. E Natã então lhe diz: que bom, Davi, que você sabe disso, porque você é esse cara. Você é esse cara que já tinha muitas esposas, já tem um harém, mas você tomou a única esposa de Urias e não apenas isso, você o matou. Assim como Saul no passado, Davi agora está plantado numa encruzilhada da vida. Davi está plantado num lugar de decisões que trarão consequências para toda a sua vida e para a sua descendência. E o que Davi faz? Nós descobrimos o que Davi faz no Salmo 51, quando o título hebraico do Salmo nos situa no contexto histórico no qual o Salmo foi escrito. Diz assim, é um Salmo de Davi. E ele foi escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Batseba. Ou seja, o contexto do Salmo 51 é o contexto no qual Davi foi exortado pelo seu pecado, no qual ele foi repreendido pelo seu vacilo tremendo, feio. Mas a diferença entre Saul e Davi é que Davi resolveu olhar para dentro, olhar para si mesmo no meio de tudo aquilo, ver a hediondez, ver a vileza, a feiura, a mesquinhez do seu pecado e confessar. E é por isso que esse salmo diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu grande amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Davi continua dizendo: contra ti, só contra ti pequei, fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Davi compreende que ele não apenas fez alguma coisa errada, ele era o cara errado.
Ele não apenas pecava, ele era um pecador. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Então Davi pede: purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Por fim, não é o fim do salmo, mas é o último versículo que a gente vai ler nesse instante aqui. Davi diz o seguinte: cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. O Salmo 51 revela que Davi fez alguma coisa muito difícil naquele momento de decisão. Ele olhou para si, olhou para dentro. Ele sondou o seu interior. Ou foi capacitado pelo Espírito de Deus a olhar para dentro. E o que ele viu o deixou aterrorizado. Ele viu o seu próprio pecado. Ele viu a sujidade das suas intenções. Ele viu a crueldade das suas motivações. Ele viu que havia um mundo de sujeira e iniquidade dentro do seu coração. Davi viu aquilo que Jesus sabia perfeitamente quando disse: do interior do homem provém todas essas coisas. E ele cita uma série aberrante de coisas feias, cruéis e sujas. Uma série de pecados, cada um pior do que o outro. Ou seja, Davi olhou para dentro. E é porque ele olhou para dentro que ele sabe que ele precisa de um milagre no seu coração. É por isso que no versículo 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi está usando um verbo aqui, criar, que havia sido utilizado pelo narrador de Gênesis 1 quando diz que Deus criou as coisas, Deus criou a luz, Deus criou isso, Deus criou aquilo. Ou seja, Davi está entendendo que para ele não basta uma mera reforma interior. Davi não quer uma reestilização, uma repintura. Ele não quer um projeto arquitetônico para a sua vida interior. Ele não quer uma reforma. Ele quer uma transformação completa. Ele quer um milagre. Ele quer que Deus crie nele um novo coração, porque ele sabe que não há nada para ser aproveitado. Ele sabe que não há nada dentro dele que possa ser aproveitado num projeto de restauração. Ou seja, Davi passa a ter uma consciência radical da sua necessidade de uma intervenção poderosa e miraculosa do Espírito Santo de Deus no seu interior. Ele pede: Deus, cria em mim um novo coração, cria em mim. Como fizeste no princípio, criando todas as coisas pelo poder da tua palavra, cria em mim um novo coração. Eu te pergunto, nesses dias todos de isolamento, você tem clamado a Deus para que Ele crie em você um novo coração? Qual caminho você vai seguir? O caminho de Saul, que mesmo quando confrontado, continuou no mesmo caminho de erro, no mesmo caminho de rebeldia, de endurecimento, de obstinação, no seu orgulho, na sua arrogância? Ou você seguirá o exemplo de Davi, que cometeu pecados mais escabrosos até do que os de Saul, mas que arrependeu-se, quebrantou-se, voltou-se para o Senhor com todo o seu coração. Um novo coração. É disso que nós precisamos. E é justamente sobre isso que Jesus conversou certa vez com um cara que o procurou no meio da noite. Nicodemos era um líder importante, um líder religioso para os judeus. Ele procura Jesus na calada da noite, talvez temendo que aquela conversa fosse descoberta ou vista por alguém. Ou seja, ele está temeroso de se associar publicamente a Jesus, ele está com medo de ser reconhecido como um discípulo de Jesus. E ele começa a dizer assim: Jesus, eu sei que você é um profeta pelos sinais que você faz e tal. Ou seja, ele começa a trocar algumas ideias iniciais com Jesus, mas Jesus é direto, Jesus é objetivo, Jesus é assertivo e diz para ele, João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, Jesus diz assim: Nicodemos, eu vou te dizer a verdade logo de cara.
tá? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se não nascer de novo. Então Nicodemos fica assim, mas Senhor, como é possível isso? E tal. Jesus responde a ele, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Jesus está dizendo para Nicodemos que ele precisa nascer de novo, ele precisa de um milagre, ele precisa de uma intervenção poderosa, ele precisa de um milagre de Deus na sua vida para que ele seja alguém nascido de novo, nascido do alto, nascido do Espírito. E o próprio João nos explica como isso é feito. Na introdução do seu evangelho, ele diz assim, versículo 10 do capítulo 1. Aquele que a palavra estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, não nasceram da carne, nem do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Mas nasceram de Deus. Jesus diz para Nicodemos, você tem que nascer de novo, você tem que nascer do Espírito, você tem que nascer do alto. João nos ensina que para nascer do alto, para nascer do Espírito, nós temos que crer no nome de Jesus. Nós temos que crer em Jesus. Nós temos que reconhecer quem Jesus é e abrir um espaço para Ele no nosso coração e recebê-lo como nosso único Senhor e Salvador. Porque na continuação daquele mesmo texto, o narrador comenta a conversa de Jesus com Nicodemos, com aquele que é talvez um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra eternamente, mas alcance vida eterna. Nicodemos estava diante de uma encruzilhada da vida, ele estava plantado num lugar de decisão. E que decisão Nicodemos tomou? Bom, vamos lá para o final do Evangelho. No capítulo 19, versículo 38, quando após a morte de Jesus, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus e ele foi tirar o corpo de Jesus da cruz para dar um sepultamento digno ao nosso mestre. E no versículo 39 diz assim, José Arimateia estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Nicodemos havia procurado a Jesus na calada da noite, com medo de associar-se a ele. Mas quando Jesus morre, Nicodemos se posiciona como um discípulo de Jesus, indo até a cruz, ajudando José de Arimateia a tirar o corpo do nosso Salvador, a embalsamá-lo e a dar-lhe um enterro digno. Nicodemos vem consultar a Jesus na calada da noite, mas quando Jesus morre, ele se expõe publicamente, ele se expõe diante de todos, em plena luz do dia, ele traz os elementos para que o corpo de Jesus fosse limpo e embalsamado para receber um sepultamento digno. Nicodemos estava plantado num lugar de decisão. E ele tomou a sua decisão e nós sabemos que decisão foi essa. Eu te pergunto, qual será a sua decisão? Qual será a sua decisão? Nós estamos vivendo tempos de crise, nós estamos vivendo tempos ímpares na história. E eu te pergunto, o que você fará com Jesus, o Cristo, morto em seu lugar na cruz do Calvário? Não se engane. Ou você o segue como Senhor, ou você o rejeita como um impostor. Diante da notícia escandalosa e tremenda do Evangelho, nós não temos muitas opções, nós temos duas opções. E o próprio Jesus nos disse, aquele que tem o Filho e recebe o Filho tem a vida eterna. Quem não recebe o Filho não tem a vida eterna. Mas o meu apelo para você, nesse dia,
É para que você receba a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Para que você agora plantado nos caminhos, numa das encruzilhadas mais difíceis da vida, para que você tome uma decisão por Jesus. Porque hoje, mais do que nunca, nós estamos conscientes de que nós não podemos não ter todo o tempo que pensávamos para nos posicionarmos diante de Jesus. Eu te convido a orar comigo, Senhor Jesus. Eu quero reconhecer nessa hora que você é o Salvador que nós precisamos. E eu coloco toda a minha fé em você, Jesus, como meu único e suficiente Salvador. E também decido nesse momento seguir-te e obedecer-te como o meu Senhor. Tu és o nosso Salvador, tu és o nosso Senhor. Em ninguém mais nós confiamos, em nada mais nós nos apoiamos, a não ser, Jesus, no fato de que o Senhor morreu a minha morte na cruz do Calvário para dar-me da sua vida eterna, para derramar sobre mim esse espírito de adoção e para que nós possamos nascer de novo, nascer do alto, nascer do Espírito. Portanto, nós oramos dizendo, cria em nós um novo coração, Jesus. Cria em nós um novo coração. Nós não queremos desperdiçar essa oportunidade, nós queremos agarrá-la. Nós oramos pedindo, dá-nos um novo coração. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Para você que hoje está recebendo a Jesus Cristo como seu único Salvador pela primeira vez, seja bem-vindo à família da fé. E que Deus possa fortalecer você para que você seja uma bênção na sua família e na sua casa, nesses dias difíceis. Não se esqueça, aquele que crê em Jesus como Salvador deve segui-lo no caminho do discipulado como seu Senhor. E que nós todos possamos, como Igreja de Cristo, tomar a nossa cruz, abraçar o sofrimento desses dias e seguir corajosamente no caminho do discipulado. Que Deus te abençoe. Nós nos encontramos amanhã. Um grande abraço. Até lá.